Olá para você que acompanha as redes do Diário do Iguaçu. Estamos dando continuidade com as entrevistas com os candidatos a vereadores aqui no município de Chapecó. Recebendo no nosso estúdio hoje, temos o candidato pelo partido do União Brasil, Borsoi, para falar um pouco, se apresentar à nossa audiência e também expor as suas ideias e propostas que pretendem levar ao Legislativo. Lembrando a todos que o tempo ele começa a contar a partir que eu finalizo a primeira pergunta e o tempo máximo é de 20 minutos. Candidato, seja muito bem-vindo ao estúdio do Diário do Iguaçu. Obrigado pela oportunidade. O espaço concedido aos candidatos é de grande valia estar aqui me apresentando e apresentando as propostas para a população de Chapecó. Candidato, o senhor poderia se apresentar para a nossa audiência, falar um pouquinho mais sobre a sua trajetória profissional e também na vida política? Certo. Eu sou o Daniel Borsoi, meu nome completo, candidato a vereador com o número 44300. A minha trajetória profissional, eu sou formado em engenheiro agrônomo, técnico em agropecuária e pós-graduado em gestão ambiental em municípios. Eu hoje trabalho como autônomo, né? Eu faço a questão de licenciamento ambiental, projetos de topografia, de crédito agrícola para os produtores rurais e também tenho uma sede de eventos que eu alugo, que é a Mata Eventos, para a questão de entretenimento, que iniciou essa proposta como a propriedade dos meus pais, e minha propriedade fica situada na Colônia Bacia. Começou essa proposta para otimizar o espaço, é pequena propriedade, né? Para a questão do turismo rural, entretenimento, e é um campo que tem muito a agregar, né? E muito a crescer. Deu certo, então, essa questão dessa minha sede, né? E concilio com a questão profissional, que hoje eu sou engenheiro agrônomo, questão de projetos e licenciamento ambiental. Sobre a minha trajetória política, em 2015 eu trabalhava no programa SC Rural do Governo do Estado. Então foi meu primeiro trabalho após finalizei o curso da agronomia, me formei em engenheiro agrônomo, foi o primeiro trabalho como profissional na área, né? Já tinha formação de técnico em agropecuária. Esse programa eu dava assistência técnica para as famílias de citricultura e fruticultura em geral, né? E no decorrer do programa eu construí e idealizei o primeiro simpósio Brasil Sul de fruticultura na EFAP. Deu em torno de 1.500 pessoas, 35 expositores de diversas empresas, 3 estados do Sul, empresas de pesquisa e extensão rural, e teve a questão da participação de vários canais de comunicação e televisão, né? Imprensa em si. De momento, eu achava que não ia ter tanta visualização, tanta respaldo a nível de estado, e o meu nome acabou circulando nos meios de imprensa pelo conhecimento, pela área, pelo movimento que deu o evento, e tive o convite do prefeito João Rodrigues em 2015 para realizar a minha primeira filiação partidária. Sempre fui adepto à política crítica, construtivo, participativo desde o tempo da universidade, mas nunca tive uma filiação partidária em si. Daí tive o convite, aceitei, e 2015 foi meu primeiro contato como filiado partidário, né? Sempre fui fã dele, das propostas, do jeito dele trabalhar, né? Acorda cedo, dorme tarde. Um prefeito que tem empatia com o povo, né? E aí sim foi o início da minha primeira trajetória política. Aí veio a candidatura em 2020, né? Não obtive êxito, e agora a segunda candidatura em 2024. E por qual motivo o senhor decidiu concorrer novamente ao Legislativo? Isso. A primeira candidatura foi de certa forma para criar uma experiência, ficar um pouco conhecido, né? E a segunda eleição agora, 2024, tenho certeza absoluta, vou estar eleito no domingo de noite, no dia 6. E assim, tu tem que ter o dom e a vocação também. Não adianta só concorrer por participar, tem que concorrer para ganhar, para contribuir com a sociedade, com propostas, né? Propostas estas que o pessoal que quiser me seguir na rede social, no Instagram, vai ter as propostas, vai ter essa entrevista também disponível. As propostas, eu fiz vídeos curtos, objetivos de 30 segundos e 1 minuto, que explica as minhas principais bandeiras em relação à minha candidatura. Mas a propósito é fazer o bem para as pessoas, né? Contribuir, se doar. Doar exclusivamente para a candidatura, para o mandato eletivo de 4 anos de vereador. Tem que ter o dom e a vocação, né? Não adianta tu
tu tá no meio político somente para participar ou para concorrer, ou depois de eleito dizer, não é isso que eu queria, né? Eu quero isso, sempre foi o meu sonho desde criança, né? Convicto disso para prestar os serviços, a fornecer o meu conhecimento com propostas para a população de Chapecó. E candidato, falando em relação às propostas e defesas de bandeira, quais seriam elas? Certo. Então, Borsal, hoje eu me intitulo como vereador por toda Chapecó. Eu defini minhas propostas relacionando ao setor produtivo e agronegócio. O setor produtivo envolve todas as empresas que geram emprego em Chapecó. E diretamente todos os funcionários das empresas que trabalham nessas empresas vão ser beneficiados de forma direta com ou indireta com as minhas propostas. São elas, né? A questão da água, a questão da eletrificação rural, a questão das creches, em relação da saúde e propostas para os jovens, exclusiva para os jovens. Em relação, qual é a proposta em relação à água, um tema tão debatido aqui em Chapecó nos últimos dias? Qual seria a sua proposta? Certo. Em relação à água, sou a favor e vou apoiar o prefeito João Rodrigues em todas as decisões deles. Uma delas que está em trâmite agora é a questão da municipalização da água, sou adepto e favorável a isso. Outra questão, hoje está sendo feita a transferência da água do rio Chapecozinho para Chapecó. Muitas pessoas entendem Chapecozinho como rio Chapecó, mas é rio Chapecozinho, seria um braço em tamanho em relação ao rio Chapecó. No meu ver, é uma obra importante, então eu vou cobrar a agilidade nessa finalização dessa obra para chegar essa água na cidade de Chapecó. Eu acho que uma das alternativas é a água do rio Chapecozinho. Mas a minha proposta como vereador é fazer um estudo de viabilidade técnico-econômico para transpor água do Rio Uruguai para a barragem do Campo da Upiva, né? De primeiro momento, a primeira etapa da obra. E, consequentemente, da barragem da Upiva, ela vem para a barragem da IFAP, faz o tratamento e redistribui. Uma segunda questão em relação à água, de uma proposta posterior à primeira etapa de trazer água do Rio Uruguai para a barragem da Upiva, é fazer uma ligação, quem sabe no futuro próximo, já tem municípios ao caso de Nova Erechim, que retirou água do rio Chapecó, faz o tratamento e disponibiliza para as propriedades rurais. Então a ideia, como o rio tem uma grande vazão, sempre respeitando o licenciamento ambiental, a vazão mínima de retirada, então está criando um ramal de distribuição para todo o interior de Chapecó. Se todo mundo andar pelo interior de Chapecó, vai analisar a mudança que teve em relação à infraestrutura asfáltica. Praticamente o prefeito iniciou, que é uma das minhas pautas também, defender a finalização de acesso a todas as comunidades com asfalto. Esse asfalto não vai só tirar o pó, a lama e o barro ao redor das casas e facilitar o acesso nas comunidades, mas vai trazer muitos investimentos de empresa, de infraestrutura, né? Então vai necessitar a questão da água também. E pensando transportar essa água do Rio Uruguai, que é possível, realizando um estudo técnico de viabilidade, para o interior, né? Para utilizar para as empresas, para as famílias, para a produção de animal, pocilgas, aviários, e para as empresas. E quem sabe uma última alternativa, caso tenha viabilidade, só dentro do licenciamento ambiental possibilite, para a irrigação, que é uma possibilidade no futuro, né? E candidato, em relação aos jovens, a pauta Certo. dos jovens, quais seriam as propostas? Certo. Em relação aos jovens, eu tive conversando com o pessoal das universidades. Hoje são cerca de 10% da população de Chapecó de estudantes universitários. Então, ao exemplo do que existe do balcão de empregos, para as pessoas encontrar o seu trabalho, eu proponho a criar o balcão de empregos para os jovens universitários recém-formados, né? Que muitos estudantes de outros municípios vêm em Chapecó, acabam criando raízes aqui, se relacionando aqui e acabam ficando aqui. Mas não tem um aporte assim efetivo. Tem vários programas, né? O que tiver relação ao empreendedorismo e mentorias, apoiar e ampliar, mas um balcão em específico que cria um network para um relacionamento com as empresas que buscam profissionais em determinadas áreas no mercado de trabalho. Uma das propostas, criar essas propostas para os jovens estudantes universitários, junto com as universidades.
Outra relação dos jovens, outra proposta para os jovens é criar o Conselho dos Jovens. Então, escolher jovens representantes de diversos segmentos, das igrejas evangélicas, católicas, das universidades, dos bairros, dos grupos de jovens, e fazer uma eleição, aprovar, passar um projeto de lei na Câmara de Vereadores, dando fé pública para esses jovens, e trazer eles para a Câmara de Vereadores, para eles fazerem uso da palavra, né, do microfone. Eles vão elencar as prioridades do seu bairro e propor as sugestões para contribuir com as questões das demandas, as necessidades de cada bairro, de cada região, né? Outra relação dos jovens é propor um apoio maior em relação aos eventos, os eventos que são construídos, que são realizados e idealizados pelos jovens, e possibilitando a captação pela construção de projetos da Lei Rouanet, ou da Lei da Cultura e do Ministério da Cultura, para estar apoiando essa questão dos jovens. Candidato, em relação à eletricidade no interior, qual seria a proposta? O nosso interior, pela questão que eu tinha comentado até anteriormente, o acesso asfáltico vai trazer muitas empresas, né, distritos industriais, condomínios residenciais. A própria infraestrutura da propriedade hoje está em alto grau de evolução, né, em questão a produção de leite, tecnificação de avicultura. Então a demanda de energia por uma potência maior de energia é muito grande. Então hoje é praticamente bifásica, monofásica, né? Já não comporta mais a questão de estrutura se vier uma grande empresa. Então a minha proposta é conversar junto à Celesc, junto ao prefeito João Rodrigues, junto à Câmara de Vereadores, e pedir para eles para agilizar a questão da eletrificação rural e trazer a trifásica na área rural. Pelo crescimento que está tendo em Chapecó, praticamente está no limite do gargalo a questão da energia, da eletrificação rural. É uma das minhas propostas para o interior. Candidato, e olhando hoje para o município de Chapecó, qual seria o grande gargalo a ser resolvido, certo, a grande prioridade que o senhor levaria para a Câmara de Vereadores? Isso. O grande gargalo, no meu ver, é a questão da água e da saúde. A questão da água já comentei anteriormente, e da saúde não é uma questão que depende diretamente da prefeitura. Mas a ideia, estando eleito no domingo, dia 6 de outubro, a ideia é estar sentando junto com o prefeito João Rodrigues, Câmara Municipal de Vereadores, e estar cobrando a nível de Estado, uma maior, a nível do Estado e do governo federal. São as duas entidades da federação que dão as normas da metodologia de trabalho e a destinação de recursos, né? Então hoje todo mundo sabe que temos uma fila enorme de cirurgias eletivas atrasadas, né? Então está sentando com o prefeito, olhando olho no olho, cobrando do governo do estado uma posição, do governo federal, um aporte maior de recursos, uma contratação, uma valorização maior dos profissionais que trabalham na saúde em si. E está debatendo com as entidades que são relacionadas da saúde as ações em outros segmentos. Por exemplo, esse ano teve um dos maiores surtos em relação à dengue, né? A nível de Brasil, de estado. Então alguma coisa está na parte administrativa, alguma coisa tem que ser conversar, tem que sentar e conversar, né? Propor mudanças, porque a questão da prefeitura, todo o recurso vem do governo federal, repassa para o governo estadual, vem para os cofres da prefeitura municipal. Aí tem que estar cobrando, sentando junto para a questão da metodologia, da questão administrativa, o aporte maior de recursos e ter essas mudanças em relação à saúde em si. Candidato, e na sua opinião, qual seria a função de um vereador para uma cidade do tamanho de Chapecó? Isso. Então eu converso muito, estou muito na estrada, visitando empresa em empresa, casa em casa, em todos os bairros de Chapecó e no interior. A função de um vereador. Uma opinião minha pessoal, além de fiscalização e a função de criar projetos de lei, eu não concordo muito que a função seja restrita somente a isso aí, né? Pela questão do capital eleitoral que um vereador tem em Chapecó para se eleger, né? Tem um número de votos expressivo. Conforme a coligação, ultrapassa 2.000 votos para ser eleito, né? Então hoje ele representa um capital eleitoral nível de estado. Vai ter um respaldo maior dos deputados federais, da Câmara, da Assembleia Legislativa, dos senadores a nível de estado e a nível federal, né? Então ele pode ser um
um articulador, fazer a mediação, um articulador com a Câmara Federal para a captação de recursos, apresentando projetos junto com o prefeito João Rodrigues, né? Além de fiscalizar, da função de fiscalizar e apresentação de projetos de leis, né? Então ele pode ser uma questão a mais pelo respaldo, pelo número de votos, pela capital eleitoral que ele tem, né? Pode ser um articulador, pode construir e captar recursos auxiliando o prefeito João Rodrigues. Não necessariamente ele executa a obra, né? Mas propor, ele pode apresentar projetos, moção, requerimentos, ele pode contribuir muito além de fiscalizar e construir projetos de lei. Candidato, então, já para caminharmos para o final da nossa entrevista, eu deixo em aberto para você fazer as suas considerações finais. Certo. Gostaria de, dia 6 de outubro, todos que confiam em algo diferente, na mudança, peço seu voto de amigos e familiares. Borsoi, 44300. E para prefeito João Rodrigues, vice Valmor Escolar. O meu muito obrigado. Abraço, até a vitória. Candidato, muito obrigado e até uma nova oportunidade. Obrigado, agradecido. Este foi o candidato Borsoi, que concorre pelo partido do União Brasil, se apresentando e também apresentando algumas de suas propostas e defesas que pretende levar ao Legislativo. Em breve voltaremos com mais candidatos a vereadores aqui em Chapecó e para você ficar bem informado, acesse o site diregional.com.br.